A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez para gravar mais uma reflexão que se encontra no livro de Josué, capítulo 15, do verso ao 16, que diz: E Caleb disse: Darei a minha filha Axa por mulher ao homem que atacar e conquistar Kiriat-Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, a conquistou. E Caleb lhe deu a sua filha Axa por mulher. Quando Axa foi viver com Otoniel, ela o pressionou para que pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, perguntou-lhe Caleb: O que você quer? Quero um presente, respondeu ela. Já que me deu terras no Neguebe, dê-me também fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e fontes inferiores. Meus queridos irmãos, essa reflexão aqui, ela tem chamado minha atenção, né? Que a fé de Axa, ali a disposição de Axa ali, né, a filha de Caleb, a qual casou com Otoniel, que conquistou a terra de Kiriat Sefer, né? E só que Axa, a filha de Caleb, ela recebe um campo, uma terra chamada Negueb. Negueb era lugar deserto, até porque o seu significado significa lugar árido, lugar seco. Negueb era uma terra bem seca, né? E Axa, ela vai pressionar o seu esposo, o seu marido, para que o seu pai Caleb lhe desse fontes, outra terra, por causa da necessidade que ela passava ali em Negueb. Interessante aqui, abrindo um parênteses aqui dessa mensagem, Negueb, lá em Gênesis 12, interessante que lá em Gênesis 12, vai falar que sobre Abraão, ele vai passar pela terra de Negueb. Olha o que diz capítulo 12 de Gênesis, verso 9. Depois Abrão partiu e prosseguiu em direção a Negueb. Houve fome naquela terra, e Abraão desceu ao Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. É interessante que Abraão, antes dele, quando ele foi passar ali em Betel, né, ele passou pela terra de Negueb e havia ali muita fome por causa da sequidão naquele lugar. E Abraão, por causa disto, ele decidiu com a sua mulher Sarai, né, sua mulher, depois seu nome foi mudado para Sara, foram ao Egito por causa da fome que existia ali no Negueb. E interessante que quando Abraão ele desce para o Egito, ele desce para o Egito ali com a sua mulher Sarai, ele vai pedir para a sua esposa para que mentisse para o rei do Egito, alegando ser a irmã de Abraão, que na verdade era meia-irmã, e Abraão era casado com Sarai, né? E ele pediu para que mentisse ali ao rei do Egito e não dissesse que era a esposa de Abraão. Enfim, ele acaba ali levando aquela mentira ao Egito, e o rei do Egito ali, né, o faraó, ele acaba tomando Sarai por mulher. E por causa disso ali, a mão de Deus pesa sobre Faraó. E ele descobre então que Sarai era mulher de Abraão, e ele a despede e manda embora, indignado porque Abraão mentiu para o Faraó. Enfim, quando Abraão ele sai do Egito, expulso do Egito, a Bíblia fala que ele voltou novamente para Negueb. E o versículo 2 vai dizer: Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. E ele partiu do Negueb em direção a Betel, indo de um lugar a outro até chegar ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado o acampamento anteriormente. Perceba que quando houve fome na terra de Negueb ali, uma sequidão ali naquela terra, né, Abraão decide ir para o Egito. E interessante que quando ele vai para o Egito, ele é expulso do Egito com a sua mulher Sarai,
A Bíblia vai dizer que quando ele retorna à terra de Neguebe, ele tem sido enriquecido muito naquela terra. E depois ele parte para Betel novamente, entre Betel e Ai. E Betel, trazendo aqui, é um lugar de provação. É um lugar onde Deus testa a nossa fé. Neguebe é um lugar onde Deus testa a nossa fidelidade. E Abraão aqui, ele passando por uma necessidade, uma fome terrível, a Bíblia vai dizer que a fome era tão rigorosa naquele tempo, que ele partiu para o Egito por causa dessa fome. E Abraão, né, que depois foi chamado, que outrora chamava Abrão, né, ele decide partir para o Egito, ele não confiou em Deus. Ele decide então procurar uma saída para sair daquela provação, daquela sequidão, lugar de fome. E ele não procurou a Deus, porque no versículo 12, no capítulo 12 do verso 1, Deus vai dizer para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, que eu mostrarei um lugar para onde você deve ir. Né? E Deus ali dá uma promessa para Abraão. Né? E Abraão, ele teria que viver na dependência de Deus, mas ele procurou outros meios, ele procurou outros recursos, com suas próprias mãos, com a sua própria força. E passando ali aquele momento de crise no Egito, onde o faraó, a sua vida, o seu reinado é pesado pela mão de Deus, né, naquele lugar. Então ele expulsa Abrão e Sarai do Egito. E a Bíblia vai dizer que ele enriqueceu muito quando chega a Neguebe. Perceba que Neguebe é um lugar de provação. Neguebe é um lugar onde Deus testa a nossa fidelidade. Aí agora, voltando aqui para Josué, no capítulo 15, onde a filha de Caleb, ela recebe ali uma terra que é chamada Neguebe também. Ela vai questionar, a Bíblia vai dizer que ela pressionou o seu marido. A Bíblia vai dizer que ela pressionou Otoniel para que pedisse um campo ao seu pai Caleb. Porque ela bem sabia que ali o que ela passava era um lugar de provação, um lugar de sequidão. Se vocês perceberem, pesquisarem o Neguebe, a Bíblia vai dizer, nas escrituras vai nos trazer à luz, que Neguebe chovia bastante no período do inverno. Chovia tanto que aquele lugar transbordava muito de água no período de chuva, mas o restante do ano era uma terra seca, árida, que era difícil, quase impossível plantar naquela terra. Vamos abrir o Salmo 126. Vejamos o que diz Salmo 126. Quando os peregrinos ele retorna ali do pós-exílio, ele vai cantar essa canção dizendo o seguinte, Salmo 126, do verso 4. Senhor, restaura-nos, assim como enches os leitos dos ribeiros do deserto. Em outras traduções vai dizer outra coisa, vai falar Neguebe, né? Em vez de deserto ele vai falar Neguebe. E como a minha Bíblia aqui ela é NVI, ela vai trazer uma tradução mais atualizada, deserto, mas outra tradução vai dizer que é Neguebe. O salmista, quando eles vão, os peregrinos ali de Jerusalém, quando eles cantam o cântico ali de peregrinação, ele vai lembrar da terra de Neguebe, não da sequidão, mas um lugar que quando chovia ali, havia bastante água naquela região. E quando os peregrinos retornam
da Babilônia para Jerusalém, eles vão cantar essa canção: Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros do deserto. Em outra tradução, restaura-nos como o ribeiro, como rios do Negueb, né? Enfim, Áquisa passando por essa provação de sequidão na sua vida, ela decide então insistir com seu esposo para que seu pai desse uma terra novamente, né? E a Bíblia vai dizer que ela pegou um jumento, montou um jumento, foi até seu pai, o Caleb, pedir uma terra, um campo, fontes, né, de águas, porque ela já não aguentava mais. Trazendo à luz das escrituras de hoje, muitas vezes passamos por momentos em nossas vidas, passamos provações em nossas vidas, e não sabemos se comportar diante dessas provações, em meio ao deserto, diante da provação. E a única alternativa, por vezes, é procurar um meio para que possamos sair dessa provação. Queremos muitas vezes fazer um arrumadinho, em outras palavras, para sair da prova. E Deus, Ele coloca pessoas no deserto para provar a fidelidade, para provar a nossa fé. Como nós se comportamos em meio ao deserto. Interessante que Áquisa, ela viveu nessa terra de Negueb, ela aceitou a terra do seu pai para morar ali com seu esposo Antoniel. Ela viveu um período de tempo, mas chegado ao momento, ela então decide que aquele lugar não era um lugar para ela se viver, ela não estava mais acostumada. Em outras palavras, há pessoas que elas estão frias espiritualmente. Há pessoas que ela não sente mais a presença do Espírito Santo. Há pessoas que ela não sente a sensibilidade da voz do Espírito Santo. Porque a sua vida se acomodou naquele lugar. A sua vida espiritual já se estabilizou naquele nível. Então ela não tem mais forças para caminhar. Ela não tem mais forças para orar. Então ela se conformou com essa vida. Uma vida seca, árida, que não tem mais disposição de buscar a Deus. Então essa pessoa, ela está morta espiritualmente. Ela não ouve a voz de Deus. Ela não sente sensibilidade à voz do Espírito Santo. Não tem desejo mais de orar, de buscar a face do Senhor. Ela já se acostumou com aquele lugar. Em outras palavras, essa pessoa, ela está paralisada. Ela está acomodada naquele lugar de deserto. Ela está acostumada com aquela vida, né, de mermice. Não sente mais a presença do Espírito Santo. E Negueb, por mais que ele é um lugar de deserto, ele chovia em invernos. E chovia bastante, dava bastante água. Talvez você esteja indo para a igreja e você não sente mais a presença do Espírito Santo. Talvez você esteja ouvindo aos cultos e não está mais sentindo a presença de Deus. Talvez você consegue sentir a presença de Deus somente em congresso, em cultos de avivamento ou cultos temáticos, quando um pregador vem de fora, talvez seja isso, e você consegue sentir alguma coisa. Mas ao restante dos dias, do restante das semanas, dos meses, a sua vida é seca e você não sente mais a presença do Espírito Santo. É muito bom, né, você dar glória a Deus em tempo de congresso. É muito bom você glorificar a Deus, sentir a presença de Deus em tempo de congresso. Mas Deus, Ele não quer isso para a sua vida. Que você sinta a presença dEle uma vez para o ano. Ele quer fazer morada dentro de você. Ele quer mudar a sua vida, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer fazer morada dentro de você.
Em outras palavras, ele quer andar contigo, ele quer falar contigo. Ele quer ter mais intimidade com você. E aqui a Áquisa, ela não se conformou em viver no Negueb. A Áquisa, ela vai tomar uma atitude, um posicionamento, uma mulher corajosa, a qual, antes de tomar um posicionamento, ela persistiu com o seu marido. Talvez alguém da sua casa, o seu marido, a sua esposa, o seu filho, seja lá quem for, o seu pai, a sua mãe, esteja frio espiritualmente, não tem forças para caminhar, não vai mais à igreja, não sente mais a presença do Espírito Santo, não mora dentro do seu lar, não faz culto doméstico, e você já tem se acomodado com isso, você já tem se acostumado com essa vida mesquinha. Mas Deus, Ele quer que você haja igual a Áquisa, uma mulher de fé, uma mulher de posicionamento. Ela não se conformou com a sua vida no deserto. Interessante, quando ela chega para o seu pai Caleb, ela pede: olha, já que me deu terras no Negueb, dê-me também fonte de águas. Então Caleb lhe deu fontes superiores e inferiores. Aqui, trazendo aqui, analogia aqui, Caleb, ele significa o Espírito Santo, ele significa Deus, o nosso Pai, a qual nós oramos e pedimos algo para Deus. E Áquisa aqui é a filha. Nós somos filhos de Deus para pedir algo para Deus. Interessante que nós costumamos ir pedir algo para Deus e por muitas vezes não sabemos pedir. Como é que você está pedindo em oração para Deus algo que você necessita? Então, quando você for pedir algo para Deus, isso aqui é interessante, você tem que ter sabedoria o que você vai pedir. Você tem que ser objetivo o que você vai pedir. E a Áquisa aqui, ela foi objetiva. A Áquisa aqui, ela foi uma mulher de fé, pois sabia que o seu pai, ela tinha as bênçãos que ele poderia dar. E deixa eu falar uma coisa para você: Deus também tem bênçãos para a sua vida. Deus também tem bênçãos para a sua casa. Deus também tem bênção para a sua família. Então, saiba tomar um posicionamento, uma atitude, se posicionar em meio ao deserto, ser uma pessoa de fé, e pedindo a Deus com fé, com fervor, e Ele dará as bênçãos para a sua vida. E Áquisa aqui, ela não hesitou, ela procurou o seu marido para persistir, persuadiu o seu pai para pedir um campo para seu pai. Interessante aqui que Áquisa, ela não se conformou com a atitude do seu marido. Ela não se conformou com a atitude do seu esposo. Ele estava acomodado, aquela terra estava boa para ele, aquele deserto estava bom para ele. Por mais que Negueb foi uma terra difícil, uma terra árida, seca, Otoniel, ele sabia que ia chover, não sabia quando, mas ia chover. E a Áquisa, ela não estava, como é que eu posso dizer aqui, por mais que ela sabia que aquela terra iria chover um certo período, mas ela não aceitava que iria chover uma vez por ano. Deixa eu dizer uma coisa para você: talvez você esteja sentindo a presença de Deus uma vez ao ano, talvez você só esteja sentindo a presença de Deus uma vez no congresso, no culto do avivamento, os restos da semana, os restos do mês, o resto do ano, você não sente mais nada. E é preciso tomar um posicionamento. E Áquisa aqui, ela não se conformou com a mesmice. Ela não se conformou, porque ela foi até o seu pai Caleb pedir fonte de água. E deixa eu dizer uma coisa para você: quando Áquisa, ela chegou para o seu pai aqui, pedindo as terras para o seu pai não deu fontes superiores, mas fontes inferiores. Interessante que aqui, trazendo a luz das Escrituras para hoje, as fontes inferiores, as fontes superiores significam bênçãos materiais e é um significado de bênçãos espirituais. Deus, Ele tem bênçãos para a sua vida. Deus, Ele tem bênção espiritual para a sua vida. Ele quer te dar
dons espiritual, Ele quer te capacitar, Ele quer renovar as suas forças, Ele quer te dar bênçãos materiais também, porque Aques aqui na Bíblia, na luz das Escrituras, ela recebeu a bênção do seu pai Caleb, e Deus, Ele está pronto para te dar as bênçãos. Mas uma coisa eu quero dizer para você: será que você está se posicionando igual a Aques? Será que você está se posicionando igual a Aques? Então é preciso posicionar, ter fé. E a Aques aqui foi uma mulher de fé. E meu, a adversidade, um lugar seco de deserto, ela não estava ali acomodada a viver naquele lugar, porque ela sabia que seu pai tinha bênção para lhe dar. E deixa eu dizer uma coisa para você: Deus, Ele também tem bênção para a sua vida, como eu já falei aqui. Deus, Ele tem bênção para a sua família. Se posicione, peça a Deus, Ele vai te dar. Peça a Deus com sabedoria, Ele vai te dar. Em Mateus capítulo 6, se eu não me falha a memória, Ele vai dizer: quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta. O teu pai que te vê em secreto o recompensará. Deus, Ele tem bênção para a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida.